O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Esse trecho do poema de Fernando Pessoa nunca foi tão próximo com a ideia aristotélica do que é poesia e do que é arte literária, no fim das contas. Esse conceito de fingimento está contido no livro A Poética, ou Poética, de Aristóteles, que está nesse livrinho aqui. Essa coleção que eu tenho, pelo menos esse volume que eu tenho, contém a Poética, o Organon e a Política. Mas hoje a gente só vai falar sobre a Poética. E uma coisa muito importante, quem for o primeiro a me zoar que eu estou usando a versão da coleção dos pensadores, vai receber xingo nos comentários. Brincadeiras à parte, é porque há muitas traduções, né, do Aristóteles, e a dos pensadores não é a melhor de todas. Tem muitas outras melhores, né, que estão aí no top das traduções. Mas não é uma tradução ruim. E, aliás, essa coleção dos pensadores não é péssima de todo, né? Eu só acho que é incompleta. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar sobre a Poética de Aristóteles e o que ela nos traz hoje. Porque eu acredito que ela ainda conversa com o nosso tempo de hoje. E que Aristóteles, mais uma vez, tinha razão. Sem nenhum medo de errar, Aristóteles é um dos maiores gênios, se não o maior gênio que a humanidade já teve. Aristóteles, apesar de ter vivido há cerca de 2.500 anos atrás, ele tem contribuições ainda hoje a vários campos do conhecimento. Claro que muitos deles foram superados pelo natural avanço do conhecimento em determinadas áreas, né? Mas ele abriu o caminho, ele foi o primeiro a investigar sistematicamente muitas coisas do que hoje a gente chama de ciência, por exemplo. Ele tem um livro intitulado Física, que não é muito parecido do que a gente entende física hoje, né? Ele tem contribuições na biologia, contribuições na política, contribuições na metafísica, contribuições na filosofia de maneira geral e também contribuições na crítica literária, por assim dizer, ou como muitos o conhecem, na poética. Então, falar de Aristóteles é algo que eu tenho, ao mesmo tempo, muito receio, porque é um filósofo que eu admiro muito, mas ao mesmo tempo muita alegria. Toda vez que a gente lê Aristóteles, a gente sabe que vai estar aprendendo alguma coisa. E por mais que os textos dele tenham chegado para a gente, às vezes de maneira incompleta, muitos textos dele são anotações de aula, que nunca se chegou a uma conclusão se são anotações de aula do próprio Aristóteles ou se são anotações de aula dos alunos assistindo às aulas dele, né? Mas a maioria dos textos dele não é um trabalho que ele sentou e escreveu, mas sim breves tópicos que ele muito provavelmente desenvolveu de maneira mais completa nas aulas. E a Poética é um desses livros, né, que é desenvolvido, parece que em tópicos, né? E daí que se dá muitas vezes a dificuldade de interpretação desse livro. Apesar de que, pelo menos para mim, é um livro muito fácil e claro, né? E há dois conceitos fundamentais dentro da poética. Um é o conceito de mímese e o outro é o conceito de catarse. A palavra mímese significa basicamente cópia, copiar. Então, para Aristóteles, o que o artista faz é copiar a realidade. Transformar a realidade bruta
em algo parecido com ela, né? Dentro tanto da poesia, quanto da tragédia, quanto na comédia. Tudo isso são cópias da realidade. Mas para o Aristóteles, essas cópias, na verdade, elas trabalham com o possível. Se não trabalham algumas vezes com o real, propriamente dito, ele trabalha com as possibilidades do real. Mas aí tem uma grande sacada, porque mesmo trabalhando com as possibilidades do real, ele sempre guarda uma relação com esse real, com a realidade mesmo das coisas. Então, para o Aristóteles, a arte poética, a arte literária, ela é mais universal do que a história, porque a história trabalha com os particulares e a arte poética ou literária, ela trabalha com conceitos universais, com as possibilidades humanas de maneira geral. E essa diferenciação aparece aqui no capítulo 9, eu vou ler para vocês aqui, nessa minha tradução, né? Segundo o que foi dito, se apreende que o poeta conta em sua obra não o que aconteceu, e sim as coisas quais poderiam vir a acontecer, e que sejam possíveis tanto da perspectiva da verossimilhança como da necessidade. O historiador e o poeta não se distinguem por escrever em verso ou prosa. Caso as obras de Heródoto fossem postas em metros, não deixaria de ser história. A diferença é que um relata os acontecimentos que de fato sucederam, enquanto o outro fala das coisas que poderiam suceder. E é por esse motivo que a poesia contém mais filosofia e circunspecção do que história. A primeira trata das coisas universais, enquanto a segunda cuida do particular. Entendo que tratar das coisas universais significa atribuir a alguém ideias e atos, que, por necessidade ou verossimilhança, a natureza desse alguém exige. A poesia, desse modo, visa ao universal, mesmo quando dá nomes às suas personagens. Quanto a relatar o particular, ao contrário, é aquilo que Alcibíades fez, ou aquilo que fizeram a ele. Alcibíades aqui é como se fosse um fulaninho, ao contrário, é aquilo que João fez, enfim. Nesse trecho aqui dá para perceber o que Aristóteles entende por verossimilhança e por que ele acredita, o que ele entende, desculpa, por mimesis, né? E porque ele acredita que a literatura, né, de maneira geral, ela é mais universal do que a história. Aqui tem uma grande diferença do que o Aristóteles pensa da arte, do que pro que o Platão pensava. Lembrando que Platão foi o mestre de Aristóteles. Aristóteles estudou por 20 anos na Academia Platônica, mas ele discorda do seu mestre nessa questão. Para o Platão, a arte não seria algo interessante, justamente porque ela é cópia da realidade. E como essa própria realidade também é cópia do mundo das ideias, do mundo ideal, do mundo das formas fixas, então a arte seria a cópia da cópia. Seria, digamos, a sombra da sombra. Então qual o interesse nisso daí? Pro Platão, o mais interessante era a gente buscar essas formas, esse plano superior, que é o plano das ideias, buscar e pensar sobre isso. Pensar sobre a arte não faz muito sentido e o Platão não tem muito valor. O Aristóteles, ao contrário, a arte tem muito valor justamente porque por ela fazer uma cópia da realidade e por ela trabalhar com algumas possibilidades que às vezes não aparecem de imediato no real, na nossa experiência real, porque a nossa experiência é muito limitada, nossa experiência real. E a gente vai buscar a literatura para ampliar essa nossa experiência, para ampliar nosso campo experiencial.
Se a gente não viveu aquilo, a gente pode viver imaginativamente, lendo uma obra, assistindo uma peça, e isso amplia a gente para novos círculos de conhecimento e de experiência humana, né? E por isso, para Aristóteles, a, a arte literária ela é superior à história, porque ela estaria mais próxima da filosofia, porque buscaria os universais. E enquanto a natureza da arte consiste na imitação segundo a dimensão do possível, a finalidade dela é a purificação das paixões, também conhecido como catarse. Aqui é um pouco complicado porque não fica totalmente claro se o Aristóteles está dizendo que a catarse é uma purificação das paixões no sentido moral do termo, no sentido de que, vamos dizer assim, você aprende moralmente com a arte. Por exemplo, você lê uma história, você assiste uma peça de teatro e tem uma moral ali, você aprende que não se deve fazer certos tipos de coisa porque aquelas coisas seriam ruins para você, ou se na verdade, a arte literária seria apenas uma espécie de libertação de certos tipos de emoções. Por exemplo, você assistindo a um filme ou lendo um livro, alguns tipos de emoções negativas que você tem, e assistindo um filme, lendo um livro que falam também dessas emoções, você consegue de alguma forma purificar essas emoções e se libertar delas, né? Pelo que dá a entender, o Aristóteles compreende catarse nesse sentido de quase que hoje que a gente tem o prazer estético, né? É mais nesse sentido do que de uma questão moral. Ele não entendia tanto a, a, a catarse como uma questão moral. Por exemplo, você lê Madame Bovary, do Flaubert, e você acredita que, você vendo ali que a Madame Bovary, ou Ana Karenina, né, você vê que a traição é algo ruim, então você nunca vai trair. Não é muito nesse sentido, parece que Aristóteles tá vendo a catarse, né? Aqui também a gente vê um afastamento do pensamento platônico sobre a arte, porque Platão condenava a arte também por isso, porque ela acabava levando as pessoas a baixos sentimentos, a certos tipos de sentimento de ódio, enfim, de repugnância ou coisas do tipo, que não seriam bons para as pessoas, né? O Aristóteles, ao contrário, ele vê isso, na verdade, esses sentimentos que afloram quando a gente vê uma peça, lê um poema, lê um romance. Esses sentimentos são bons para uma espécie de purificação dos próprios sentimentos, né? E pensando sobre a poética do Aristóteles, eu acredito que ela é extremamente atual. Muito também porque no decorrer também de todo o livro, além esses dois conceitos principais, que são a chave interpretativa, né, desse livrinho, desse livro curto, porém é um livraço, é um livro extraordinário. Ele dá várias dicas, vamos dizer assim, de como se construir um, uma boa história, como se construir certos tipos de personagem, que deve-se ter a todo tempo uma verossimilhança, que os personagens devem ter, digamos assim, uma continuidade lógica. Por exemplo, um personagem que era de um jeito, com o passar do tempo na história, ele acaba sendo obrigado a tomar certas decisões, porque seria ilógico, dentro da própria narrativa, ele tomar outros tipos de decisões que seriam contrárias a o que ele acredita, coisas do tipo, né? Deve-se ter uma coerência dentro da história, né? E tem até uma parte que até parece uma coisa muito óbvia, né?
Ele fala que, por exemplo, a história tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ter uma sequência lógica, né? De acontecimentos, e tem que ter um início e um fechamento, né? Isso parece ser, nossa, que óbvio, né? Mas hoje a gente vê a arte contemporânea, né? Principalmente filmes ditos cult, né? Que eles começam no meio e não terminam. Você termina de assistir e eles parecem que terminaram no meio ali também, né? Alguns são interessantes, mas muitos deles nem tanto assim, né? Muitos deles são muito herméticos, né? Enfim. Mas isso são dicas que o Aristóteles dá, né? Para se construir uma boa história, o que ele acredita que seja uma boa história que vá prender o público e o artista vai conseguir passar a sua mensagem. E aí, pensando em tudo isso, só por conta dessas dicas, o livro da poética se torna completamente atual, né? Ele se torna, na verdade, atemporal, né? Toda vez que uma pessoa for escrever uma história, em certo sentido, ele vai seguir algumas dessas regras, né? Dessa metodologia. E a gente percebe que os clássicos, os grandes clássicos da literatura, a grande poesia, os poemas que mais tocam em problemas humanos universais, todos eles acabam seguindo, mesmo que a pessoa nunca tenha, mesmo que o artista nunca tenha lido, né, a poética de Aristóteles, ele acaba seguindo aquilo, né? Não que Aristóteles tenha feito um manual, né? Não é nesse sentido que eu estou falando. O Aristóteles está fazendo uma análise do que seria a arte e de como se constrói, de como se construiria a arte, né? E então a gente vê que ele, em certo sentido, trouxe ali uma fórmula universal. Ele, pensando nisso, ele identificou uma fórmula universal, né? que estaria presente em toda a arte, né? Em toda a arte digna do nome, né? Mas nisso eu sempre acabo voltando a esse tema, que é: qual que é a função da poesia e da literatura? Qual que é a função dessas artes na nossa sociedade? E a gente, lendo o Aristóteles, isso fica muito mais claro para a gente. Eu sempre usei uma definição aristotélica, que a arte ela sempre trabalha com o campo do possível, principalmente o romance. O romance ele serve para isso, para trazer as possibilidades humanas, as mais variadas possíveis, às vezes as mais bizarras possíveis. Então, quando a gente lê um romance, a gente o lê para isso, para buscar essas experiências humanas vivas. E quando que um romance é bom? Quando que uma história é boa? Quando a gente sente que aquele drama humano ele está presente ali, junto com a gente. A gente não parece que está distante, que é algo que a gente está lendo no papel. Não, parece que é uma história verdadeira que alguém está contando para a gente, que um amigo está contando para a gente. E aí a gente percebe que a literatura é uma boa literatura, que o romance é um bom romance, é uma boa história. Porque muitas vezes isso, infelizmente, vem acontecendo eu imagino que não seja somente no Brasil, mas no Brasil pelo menos para mim é mais acentuado porque eu acompanho, né, aqui o que vem se produzindo no Brasil. A gente vê que houve um afastamento não em se construir histórias, mas em tentar trazer ideias dentro do romance. Vamos colocar assim, o conceito e as ideias que deveriam aparecer de maneira natural dentro da história, com os personagens, é colocado em primeiro plano ao invés da história e dos personagens. A história e os personagens são apenas o pretexto pro escritor que
sei lá, tem alguma frustração, queria ser filósofo ou sociólogo ou coisa do tipo, coloca as ideias na frente. E aí, sinceramente, a história fica uma bosta, fica uma porcaria. Vira um tipo de retórica vazia. Por mais que as ideias sejam rebuscadas e complexas, né? Às vezes as pessoas deixam passar isso porque elas concordam com aquelas ideias. Sei lá, se o cara é um marxista, ele está lendo um escritor que coloca as ideias marxistas na frente de uma boa história, né? Ele vai gostar daquilo. Se ao contrário, o cara é um conservador e o escritor coloca ideias conservadoras na frente da história, né? O cara vai gostar disso. E, sinceramente, eu acredito que é com o avanço das ideologias e a presença cada vez mais maciça das ideologias nas mentes das pessoas, isso foi secando até mesmo os escritores. Hoje os escritores não pensam em escrever uma boa história, uma história que vai trazer os dramas humanos reais que todos nós temos, nós enquanto sociedade brasileira temos, mas também como membros da raça humana nós temos dramas universais também, dramas que são comuns a todos os seres humanos. E parece que ninguém ou pouquíssimas pessoas querem fazer isso hoje. Isso é extremamente lamentável, porque tudo começa na literatura, tudo começa na poesia e na literatura de ficção. Elas que sempre foram a base do imaginário coletivo. Sem isso ter uma boa literatura que acabe, por assim dizer, documentando o estado social de qualquer país, de qualquer nação, não dá para se fazer nada. Por isso que não vai se ter ideias originais aqui no Brasil nunca. Nunca. A gente sempre vai copiar ideias estrangeiras e vai copiar da maneira mais porca possível. Porque a nossa literatura, eu sinto dizer isso, ela morreu. A gente não tem mais boa literatura. E isso não é um problema de ideologia não, de esquerda e direita. Esse não é o problema. Os últimos livros bons da década de 70, 80, que tinham histórias ainda, né? Uma das últimas histórias, do final dos anos 70 que eu li, muito boa, é da Clarice Lispector, eu acho que 78, 79. De lá para cá, a gente vê muita retórica vazia. Muitos livros que tentam fazer uma retórica de vários cunhos políticos, simplesmente colocando ideias políticas na frente de uma boa história. E, por exemplo, a Clarice Lispector, o livro que eu li dela, A Hora da Estrela, que foi eu acho que é o último livro dela, depois ela morreu, né? Conta uma história muito simples, mas a gente vê referências ali das mais variadas. Uma delas, por exemplo, e depois que eu li, eu vi uma entrevista dela e eu tinha sacado isso no livro. Aí eu falei, nossa, deve ser coisa da minha cabeça. Mas quando eu vi a entrevista dela falando, falei, certeza. Tive a confirmação que ela tirou, uma das referências dela é O Idiota, do Dostoiévski. E a mocinha da Hora da Estrela parece muito, tem muito o jeito do Príncipe Mishkin, que é do Idiota. Mas enfim, isso é muito triste, traz essa reflexão, porque a literatura serve para isso, serve para formar o imaginário das pessoas, para formar a imaginação das pessoas. E é a partir porque, como eu disse, a nossa experiência direta é muito pobre. É muito pobre. E se a gente vai querer pensar sobre coisas de filosofia, sociologia, psicologia, coisas mais elevadas, mais teoréticas, buscar os universais, a partir do que a gente vai buscar esses universais? A gente sempre tem que buscar a partir de alguma base existencial. A gente vai buscar somente da nossa experiência direta? Isso é muito pobre. Se a gente não tem uma vasta experiência com a literatura, infelizmente, acho que tudo que a gente possa fazer em pensamento filosófico, pensamento
sociológico, seja o que for, é muito pobre, é muito pequeno, e nunca vai passar enfim, vai ser sempre um pensamento universitário, que vai fazer sentido só dentro da universidade, não vai fazer sentido para toda a nação. Infelizmente. A poesia, só para deixar, a poesia também serviria para isso, para aumentar o imaginário, mas eu acho que a poesia tem uma função muito específica, que principalmente a poesia lírica, que fala de sentimentos, ela ensina a gente a falar sobre os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente tem alguns sentimentos difusos, alguns sentimentos que a gente não consegue descrever, e o poeta, mesmo que ele não tenha sentido aquilo, ele consegue colocar num poema, numa forma, aquele sentimento. E para quem nunca fez psicoterapia, eu digo, isso daí é a função da psicoterapia. A função principal da psicoterapia é você conseguir falar qual é o seu problema. A partir do momento que você consegue realmente descrever o seu problema, a partir daí tem-se uma melhora, uma evolução. Aqui dentro da psicologia não se fala em cura, né? Mas, enfim, você consegue, a partir dali, lidar com o seu problema de uma maneira melhor, mais saudável. Né? E isso a gente tem dentro da poesia. A poesia nos ensina a falar sobre os nossos sentimentos. E isso é algo riquíssimo. Não é simplesmente alguém que tem um sentimentinho, foi chutado pela namorada, pela mulher, e vai lá e escreve uns versinhos só para descarregar de maneira catártica, né? Descarregar o sentimento. Não é isso. A poesia, a boa poesia, ela consegue descrever o sentimento de uma maneira tão exemplar, tão bonita, tão clara, que você lendo aquilo você consegue ver aquilo que você sentiu em palavras. E pior, você consegue decorar, porque a poesia parece uma música, né? Você consegue decorar. Então é sensacional. A poesia é fundamental para a existência humana, na verdade. E infelizmente a gente vê que essas coisas estão se perdendo. Estão se perdendo. Onde estão os grandes poetas brasileiros? A poesia em língua portuguesa tem os maiores nomes dentro da. E eu não estou falando isso por vamos exaltar o Brasil e tal. Não, a poesia em língua portuguesa, ela é muito boa. Ela é muito boa, não deixa a desejar com nenhum país do mundo. Apesar da literatura de ficção, ela ser um pouco mais baixa, eu acredito, do que as de outros países, né? Ela não conseguiu atingir ainda alturas tão elevadas, né? Mas a poesia não. A poesia em língua portuguesa tem Camões, tem Bocage, tem Fernando Pessoa, tem o Sá Carneiro, que também é um grande poeta, tem o Cruz de Souza, o Carlos Drummond de Andrade. São poetas gigantescos que conseguem descrever vários tipos de sentimentos humanos que, cara, é de uma riqueza fenomenal. E a gente tem tudo isso em português. Tudo isso em português. Mas enfim, a poética, ler a poética só serve para a gente perceber que a literatura, de maneira geral, é muito, muito importante para a nossa vida. Não é simplesmente diletantismo, diversão, passatempo. Ela serve para formar o nosso imaginário, formar as nossas imagens e enriquecer o nosso imaginário. É para isso que serve. E infelizmente eu percebo que as pessoas estão esquecendo disso. Estão tratando a literatura como qualquer bobagem que pode se jogar fora. A gente pode trocar por quadrinhos, por filmes. Não pode. Não pode. Essas outras formas de arte são válidas também, mas são muito mais limitadas do que a literatura e literatura de maneira geral, né? Teatro, romance de ficção, poesia, etc. Mas enfim, o vídeo é esse. Leia a Poética de Aristóteles, é um livro curto, fácil de ler, e você vai ter em mãos ali
um dos maiores filósofos de todos os tempos, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Até a próxima. Forte abraço.